Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Mais uma vez, é uma satisfação estarmos com a proposta de gravar outros vídeos, né? Já gravamos bastante vídeos aí sobre bibliologia, sobre teologia sistemática, sobre apologética, sobre respostas apologéticas, vídeos também sobre questões de depressão, de ansiedade, tanto à luz da ciência como também à luz da Bíblia Sagrada. Então, nessa nova proposta, queremos gravar um vídeo sobre seitas e heresias, né? Sua história, conceitos e características. Então, esse vídeo que vamos trabalhar é sobre a heresiologia, né? Que é uma disciplina da teologia como bacharel em teologia. Também a heresiologia faz parte do básico em teologia. A heresiologia faz parte do médio em teologia e, por sua vez, faz parte da grade, né? Vamos dizer, da grade curricular do bacharel em teologia. Então, nós vamos trabalhar sobre a questão de seitas e heresia, né? Vamos trabalhar os seus conceitos, suas definições, sua parte histórica, sua base, né? E nessa disciplina vamos analisar, em primeiro lugar, a questão de conceitos e voltando principalmente à questão da pluralidade religiosa, né? Hoje nós temos uma sociedade plural, uma sociedade relativista, né? Uma sociedade centrada no relativismo, onde que não existe a questão do certo e do errado, né? Cada um tem seus próprios conceitos e etc. Uma sociedade também multicultural, né? A questão da diversidade cultural no Brasil continental é muito grande, né? Começando de todas as regiões do Brasil, com suas crenças e práticas e etc. Também temos essa questão hoje na sociedade pós-moderna, uma sociedade centrada no antropocentrismo, no homem, nos pensamentos do homem, até uma própria teologia, a teologia liberal, ela é centrada diante de um pensamento antropocêntrico, né? Voltado em um pensamento voltado dentro do contexto humano, né? E vamos trabalhar agora a questão dessa sociedade, ou então da pluralidade religiosa. Já está dizendo assim que não é a questão singular, né? É a questão de plural, de muitos, né? Pluralidade religiosa já fala de muitas religiões. Então, pluralismo religioso nega que existe verdade religiosa absoluta, né? E exalta a experiência religiosa individual como critério último para cada um. Defende uma nova teoria missiológica, né? Onde não há mais, onde não mais se prega a necessidade de conversão de outras religiões ao cristianismo, e sim a cooperação entre todas as religiões naquilo que tem em comum, né? A gente podia até ressaltar também a questão de todos os caminhos levam a Deus, né? É uma mensagem já dentro do hinduísmo, né? A religião hindu, a religião indiana, né? Todos os caminhos levam a Deus, né? Todos os pensamentos levam a Deus. Então, dentro desse pluralismo religioso não precisa mais pregar o evangelho, não precisa mais fazer missões, né? Porque cada um tem uma interligação. Igual como eu coloquei o seguinte, existe a teologia conservadora, a teologia ortodoxa, a teologia que tem a Bíblia como nossa única regra de fé e de prática. A teologia ortodoxa, que é a mesma conservadora, ela tem a Bíblia como a palavra de Deus, a Bíblia é infalível, a Bíblia é inerrante, né? Mas também temos a teologia liberal, a teologia moderna. A teologia liberal, ela procura estudar, né, que dá o sentido do liberalismo, né, que é a questão mais de uma independência, emancipação diante dos dogmas em si da igreja. Por isso chama teologia liberal, que vem desde o século XVIII, né, dentro do iluminismo, em que se exaltava a razão como a deusa, né, como um único critério, né, para se julgar entre certo e errado. Também a teologia liberal nasce ali também no século XIX, no final do século XVIII para a entrada do século XIX, que é a questão do romantismo, com um homem chamado Schleiermacher, né? Então ele foi influenciado pelo romantismo da época, que era um movimento sociocultural, né? Que valorizava bastante as emoções, né? Enquanto o racionalismo, dentro do iluminismo, se valorizava bastante a razão, né? Então a teologia liberal, ela nasce no seio do romantismo, né? Foi influenciada pelo iluminismo, pelo esse pastor luterano chamado Schleiermacher, e de lá nós olhamos dentro da sua própria teologia sistemática, que ele escreveu como obra em sua época, como livro, né? Ele tem a negação das doutrinas fundamentais da fé cristã,
as negações de Deus, a negação de Jesus como Filho de Deus, a negação de Jesus como Deus, ou seja, ele nega todas as doutrinas fundamentais da fé cristã. Então a teologia liberal, ela não tem a Bíblia como a palavra de Deus, a Bíblia não é inerrante, a Bíblia não é infalível, né? A Bíblia é como qualquer outro livro, né? Dito histórico, dito sagrado, como o Alcorão, né? Tá de pé de igualdade com o Alcorão, é a mesma coisa da Tripitaka budista, né? Então, dentro da teologia liberal, essa teologia modernista, se estuda mais a questão do fenômeno religioso, Ela é antropocêntrica, ela não é uma teologia revelada, não é uma teologia ortodoxa conservadora, né? E tem uma teologia que fica entre a teologia ortodoxa e a teologia liberal, que é chamada neo-ortodoxia. A neo-ortodoxia, que é um pai da neo-ortodoxia, é Karl Barth, né? Karl Barth, ele procura se levantar contra a teologia liberal da sua época, né? Karl Barth foi o maior teólogo do século XX. Karl Barth escreveu um grande acervo, né? Uma grande dogmática, uma grande teologia sistemática em sua época. Ele lutou muito para combater a questão do liberalismo, que o liberalismo teológico dizia que a Bíblia estava cheia de erros, estava cheia de mitos, estava cheia de contradição. Karl Barth tem uma expressão que até fala: sim, senhores liberais, a Bíblia pode estar cheia de mito, pode estar cheia de erro, pode estar cheia de contradições, mas Deus continua falando nessa Bíblia cheia de erro e cheia de mito. Nós não concordamos com a expressão de Barth dizer que a Bíblia está cheia de erro e Deus continua a falar. Ou ela está cheia de erro ou não, né? Se ela é inerrante, ela não tem erro, porque ela é a palavra de Deus e não pode ter erro. E outra questão também da definição de Barth, Barth fala que a Bíblia se torna a palavra de Deus à medida que nós temos uma experiência existencial com ela, né? Mas para nós não, ou temos a experiência existencial ou não, a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu vou deixar as definições principais de teologia conservadora, e teologia neo-ortodoxa e teologia liberal, para quando chegarmos lá numa introdução à teologia contemporânea, e lá nós ressaltamos melhor ainda esse conteúdo. E voltando ao conceito de pluralismo religioso, é isso que eu já ressaltei, né? É a negação que existe verdades religiosas absoluta e exata, a experiência e exalta a experiência religiosa individual como critério último para cada um. Defende uma nova teoria missiológica, né, onde não mais se prega a necessidade de conversão de outras religiões ao cristianismo, e sim a cooperação entre todas as religiões naquilo que tem em comum. Então, vamos dar uma definição de seita. O que é seita? Seita é um grupo doutrinário, é um conjunto de pessoas que professam uma crença diferente daquela que é considerada genuína, verdadeira, né? A seita é uma facção, é uma parte, é uma comunidade fechada, é um partido, né? Eu dei uma definição muito boa também sobre a questão de seita, né? Ela está num vídeo gravado lá acerca daquela disciplina do meu vídeo sobre apologética. Eu dou uma definição muito boa, mas bem precisa também, a questão o que é seita e o que é heresia. Você pode estar olhando aquele vídeo de apologética que vai dar uma explicação da estrutura apologética, como o que é apologética, o que significa, né, quais são os conceitos e seus métodos. Então vamos falar sobre a questão, dar um significado sobre heresia. São as doutrinas antibíblicas defendidas pelo grupo. Então vamos colocar, heresias são doutrinas contrárias, ensinamentos contrários a uma doutrina maior, a uma doutrina fechada, né? Então essas doutrinas contrárias à palavra de Deus, doutrinas contrárias às doutrinas fundamentais da fé cristã. Vamos colocar as características, como se identificar, como se identifica uma seita. Como se identifica uma seita? Em primeiro lugar, a seita, elas coloca uma aplicação, né, um método de adição, né? O grupo adiciona algo à Bíblia como fonte de autoridade, né? Então tem um adicionamento aí. Também a seita, como identificar uma seita, tem a questão da subtração. A seita também subtrai algo da pessoa de Cristo. É a questão da testemunha de Jeová, né? Ela subtrai, ela diminui Cristo, né? Para ela, Cristo não é Deus, Cristo é um Deus de segunda categoria, né? Cristo é uma criatura especial, uma criação especial da parte de Deus. Cristo não é o Deus Todo-Poderoso, então tem uma subtração.
E a questão também, para se identificar uma seita, tem a questão da multiplicação. O grupo, né, uma seita prega a salvação através das boas obras, né? Então a seita sempre a questão adiciona algo a mais, né? Coloca o seguinte, não, tem que crer em Jesus, mas tem que adicionar. Ou então tem que, vamos colocar dessa maneira, guardar o sábado, né? Sempre tem uma multiplicação, algo que se coloca, uma obra, né? E não, crê em Jesus, mas tem que crer também em Maria, né? Então sempre é uma multiplicação. Tem a questão da divisão. O grupo divide a fidelidade entre Deus e a organização. Desobedecer a organização ou a igreja equivale a desobedecer a Deus, né? Então essa questão também da divisão, temos aí a questão que se estabelece um grupo fechado, autoridade fechada dentro da igreja, né? Então, que tem aquela questão de uma essência, de uma autoridade absoluta, como se fosse de Deus. Então, temos aí como se identificar uma seita. Elas adicionam, que é a questão dos grupos que adicionam algo à Bíblia como fonte de autoridade, né? A questão também voltada, a gente pode até voltar a essa questão da audição como os mormons, né? Que tem o Terceiro Testamento, o livro de Mormons, as pérolas de grande valor, que eu vou falar lá na frente um pouquinho também. Então, tá aí como se identifica uma seita. Adição, subtração, multiplicação, divisão, como foi ressaltado. E as marcas, né, para se conhecer o caráter, né, a identificação também. Então elas têm revelações extras bíblicas. Nós sabemos que a revelação ela começa no Gênesis e termina no Apocalipse com a morte do último apóstolo. Mas tem pessoas aí que têm novas revelações, como a questão de Allan Kardec no século XIX, que diz que o Espiritismo é a terceira revelação. A primeira revelação está com Moisés, a segunda revelação está com Cristo, e a terceira revelação vem com Allan Kardec para descortinar, trazer uma nova luz, trazer uma nova verdade. Então, ela sempre acrescenta novas revelações extras bíblicas, que é tipo de uma revelação direta da parte de Deus, mas só que a revelação termina com a morte do último apóstolo, que é o apóstolo João, com o livro de Apocalipse. Uma falsa base de salvação. Salvação sempre é colocado por obras, né? Uma esperança enganosa também. Lideranças messiânicas presunçosas, ambiguidades doutrinárias, né? Reivindicações de descobertas especiais, uma cristologia defeituosa, né? Que não tem a Cristo como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, augusta, defende a sua deidade, a sua divindade, que ele é Deus. Atenção bíblica segmentada, estrutura organizacional escravizadora, claro que tem uma cegueira mental, né, uma lavagem cerebral nos seus membros, né? Exploração financeira, a questão do toma lá da cá, é a chamada teologia retributiva, né? Se você dá tanto, vai ser tanto, vai crescer tanto, e etc. Então, denúncia contra outros, e o chamado sincretismo, né? O sincretismo religioso. A gente vê também, sem ser igreja neopentecostais, tem igrejas sincréticas, né? Que não vou ressaltar o nome aqui, mas tem um pé aqui dentro do cristianismo e outro pé lá na secularidade, no mundo, na cultura e etc., né? Que honra as culturas, as manifestações culturais do Brasil e etc. Então tem essa questão dessa mistura de religião. E é daqui que nós conhecemos as marcas da seita, né? O caráter dessa seita, como ela se apresenta, como elas podem ser identificadas, que estão fora do cristianismo histórico e bíblico. Vamos trabalhar, como eu falei de Allan Kardec, com a nova revelação. Vou trabalhar com essa primeira seita, né, que está aqui, que começa no século XIX, é o Espiritismo, né? O significado do termo. Até pegou a questão do dicionário aqui. O Espiritismo é a doutrina baseada na crença da sobrevivência da alma e da existência de comunicações por meio da mediunidade entre vivos e mortos, entre os espíritos encarnados e os desencarnados, né? Então essa questão aqui da mediunidade, a questão das manifestações, invocações daqueles que morreram e que têm contato até com os vivos, né? Até com os vivos. Então vamos colocar o Espiritismo, a sua origem, onde começou. O Espiritismo, enquanto tentativa de contato com os mortos, faz parte da tradição de vários povos, como os egípcios,
né, os caldeus, hindus, assírios, né, pegando toda essa parte histórica, onde que começa, né, com essa visão espírita de conversação com aqueles que já partiram, com o mundo transcendental, com outra dimensão e etc. O movimento compreende várias tendências ou manifestações, desde a Umbanda, a Quimbanda e demais manifestações afro-brasileiras, passando por organizações místicas e de caridade, né, até o espiritismo de mesa, né, ou então o kardecismo. O kardecismo foi iniciado em 1857. O kardecismo teve início, né, teve origem, teve começo em 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos por Allan Kardec, né? Então o pai do kardecismo já está dizendo Allan Kardec, né? Já vem a palavra kardecismo, vem de Kardec, né? Que é o sobrenome de Allan, né? Apesar que o nome Allan Kardec não é o nome dele em si de batismo, foi o nome dele batizado dentro da visão e da comunicação que ele teve com o Espírito, que falou que o nome dele lá na vida passada se chamava Allan Kardec, e assim ele adotou esse nome. Então, a fundação do kardecismo se deu em 1857. O Espiritismo, estrutura e desenvolvimento no Brasil, né? Com respeito à sua organização formal, o Espiritismo realizou sua primeira sessão no Brasil, em Salvador, Bahia, no dia 17 de setembro de 1865. A primeira publicação se denominava, né, Eco do Além Túmulo, né, cujo lançamento se deu em 1869. Em 1º de janeiro de 1884 foi fundada a Federação Espírita Brasileira, né? A revista O Reformador surge como o veículo principal de divulgação da doutrina espírita, Então, Espiritismo, dentro da sua estrutura e desenvolvimento no Brasil, pode-se incluir, além dos 20 milhões de kardecistas, indicado pela revista Manchete, né, e outros grupos religiosos que também creem nas manifestações, entre os quais destacamos os umbandistas, quimbandistas, legionários da boa vontade, os adeptos da cultura racionalista e do próprio racionalismo cristão. Isso posto, o número de pessoas do Brasil, né, envolvida com o espiritismo ascende à casa dos 70 a 80 milhões, muita gente, pra caramba. Espiritismo. Vamos colocar subdivisões do espiritismo. Espiritismo comum, né? A gente fala como espiritismo comum. Dentre as muitas práticas dessa classe do espiritismo, destaca-se a seguinte, né? A quiromancia. O que é quiromancia, né? É a questão da adivinhação pelo exame dos exames das tinhas das mãos, né? O mesmo que quiroscopia, né? Aquela leitura de mão. E a segunda é cartomancia, adivinhação pela decifração de combinação de cartas de jogo, né? Então tem essa questão. Outra subdivisão do espiritismo está a grafologia, estudo dos elementos normais e principais patológicos de uma personalidade, feito através da análise de sua escrita. E a outra coisa é hidromancia, a arte de adivinhar por meio de água, né? A astrologia, estudo ou conhecimento da influência dos astros, especialmente do signo, no destino e no comportamento dos homens, também conhecida como uronoscopia. Tá aí a questão da astrologia. Outra questão da subdivisão é o baixo espiritismo. Isso aqui a gente tem que pegar a questão dentro do espiritismo, ter essas divisões, subdivisões, essas nomenclaturas, esses conceitos, essas bases históricas. Então, vamos agora pegar essa subdivisão do espiritismo aqui, o baixo espiritismo. O baixo espiritismo, também conhecido como espiritismo pagão, inculto, sem disfarce, identifica-se pelas seguintes práticas. Voodoo, culto de negros antilhamos, né? De origem animista e que se vale de certos elementos do ritual católico, né? Praticando principalmente foi praticado principalmente no Haiti, a questão do voodoo, a prática de se criar um boneco com uma estrutura humana, né, e de lá fazer sacrifício por esse boneco para que a pessoa possa estar sofrendo de ferida, tumores, etc.
Tem a questão também do candomblé, né, que está também dentro dessa subdivisão do espiritismo, que é o chamado baixo espiritismo. Tem o candomblé, que faz parte do baixo espiritismo. O candomblé, religião dos negros, né, religião dos negros, isso é muito comum dentro da Bahia, né, do estado da Bahia. O espiritismo, vamos colocar a questão do baixo espiritismo, Umbanda, designação dos cultos afro-brasileiros, que se confunde com os da Macumba, e dos candomblé da Bahia também. Xangô de Pernambuco, né? De Pernambuco tem todos esses rituais do Xangô de Pernambuco, a pagelança da Amazônia e o catimbó e outros cultos sincréticos, as misturas, né, de crenças e práticas africanas, né, com crenças e práticas católicas, que teve essa sincretização dentro de algumas regiões do Brasil. A quimbanda, né, ritual da macumba, que se confunde com os da umbanda, né? A macumba é o sincretismo religioso afro-brasileiro, derivado do candomblé como elemento de várias religiões africanas, de religiões indígenas, brasileiras, e também a mistura também de catolicismo que está lá dentro. Outra questão da subdivisão do espiritismo. As subdivisões do espiritismo está aqui. Espiritismo científico, né? A questão do espiritismo aí, agora esse espiritismo intelectual, né? Culto, né? Que já vem voltado já dentro do kardecismo, e já se pega como base, né, que ele é científico. Vamos lá, o espiritismo científico é também chamado de autoespiritismo. Nós estudamos aqui na questão das subdivisões o baixo espiritismo, agora vamos entrar no autoespiritismo. Qual é o autoespiritismo? O espiritismo ortodoxo, espiritismo profissional, espiritismo, né, ou propriamente espiritismo. Ele se manifesta inclusive como sociedade, como por exemplo a Legião da Boa Vontade. Essa classe de espiritismo tem sido conhecida também como tal. Ecletismo, né? Sistema filosófico dos que não segue sistema algum, escolhendo de cada um a parte que lhe parece mais próxima da verdade. Então a questão do ecletismo pega todas, né? Mas vai tirando aquilo que é preciso, aquilo que para eles são melhores ou não, né? Então o espiritismo, subdivisões do espiritismo: espiritismo científico, esoterismo, né? Doutrina ou atitude de espírito que preconiza o ensinamento da verdade, deve reservar-se a um número restrito de iniciados, escolhido por sua influência ou valor moral. E tem a chamado teosofismo, né? O teosofismo está aí, muito conhecido, tem em todo o Brasil, né? Conjunto de doutrinas religiosas filosóficas que tem por objetivo a união do homem com a divindade, mediante a elevação progressiva do espírito até a iluminação iniciada. Então, foi iniciada por quê? Por Helena Petrovna, né? Blavatsky, né? Blavatsky, mística norte-americana. Foi fundada ela é de 1831 a de 1891. Fanática, adepta do budismo e do lamaísmo, né? Então tá aí a questão do espiritismo kardecista, que faz parte do autoespiritismo, né? Do chamado espiritismo científico. Temos aí o espiritismo kardecista, é a classe de espírita comum praticada no Brasil. Tem como principais, entre as suas muitas teses, o seguinte: a possibilidade de comunicação com os espíritos desencarnados, a crença da reencarnação, a crença de que ninguém pode impedir o homem de sofrer as consequências dos seus atos, né? E outra questão do espiritismo kardecista, a crença na pluralidade dos mundos habitados, a caridade, né, a virtude única de fazer cesta básica, entregar, fazer donativos e etc., né, aplicada tanto aos vivos como aos mortos. Deus, embora exista, é um ser impessoal, habitando um mundo longínquo. Mais perto dos homens estão os espíritos guias, né? Jesus foi um médium, para eles Jesus foi um médium e um reformador judeu, nada mais do que isso. Para eles Jesus não é Deus. Outra questão dentro aqui do kardecismo, né, a questão de Allan Kardec, a história do espiritismo kardecista está diretamente associada a Leon Hippolyte Denisart, né, Rivail, que é o nome de batismo dele, né? Aí agora ele foi cognominado Allan Kardec.
Ele nasceu em 3 de outubro de 1804, às 19 horas, na cidade de Lyon, na França. No dia 25 de março de 1855, pela comunicação do Espírito, o Espírito, verdade, né? Ele transmitiu o pseudônimo de Allan Kardec, nome de um antigo druida, né? Mas o nome dele é Léon Hippolyte Denisart. E quando teve essa manifestação nessa data de 1855, o Espírito falou que o nome dele, verdadeiro na outra vida, era Allan Kardec. E assim ele adotou até o fim da sua vida. Em 18 de abril de 1857 é dito o Livro dos Espíritos. Publicou e editou várias obras, tais como o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, o Livro dos Médios, o Espiritismo em sua mais simples expressões e refutação de crítica contra o Espiritismo, e o Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito conhecido e importante também para eles, né? E o Catecismo. O Espiritismo moderno se originou na casa da família, né? Vamos colocar, falando dentro do Catecismo, vamos pegar a questão dessa origem, né? De onde que começa essa manifestação, de onde que começa essa origem, né? Tem a questão das irmãs Fox, né? O Espiritismo moderno se originou na casa da família Fox, na América do Norte, uma aldeia perto, né, em Nova York, né? Em 31 de março de 1848, através de duas adolescentes chamadas Kate, né, e Margaret, quando começaram a ouvir-se golpe nas portas, objeto que se movia de um lugar para outro em determinadas ocasiões. Então, essas meninas tornaram-se médios, né, durante 30 anos, entregaram-se à produção de fenômenos, né, que passaram a ser conhecida praticamente em todo o mundo. Porém, elas se retrataram posteriormente, reconhecendo o engano que havia difundido no dia 21 de outubro de 1888. Elas voltam, elas recantam, elas reconhecem o erro, elas se arrependem e começam a falar que tudo aquilo era banalidade, aquilo era engano, era mentira. A questão também voltada dentro da doutrina espírita, a comunicação com os mortos, a refutação, né? Os mortos não têm participação, os mortos não têm participação nos fatos e acontecimento aqui na Terra. Quem morreu, morreu, né? Já partiu. É a questão de Hebreus, né? Quem morreu, Hebreus 9:27, quem morreu agora segue-se ao juízo, né? Então a reencarnação. A palavra reencarnação é composta do prefixo repetição, e do verbo encarnar, tornar ao corpo. A ideia básica da doutrina da reencarnação é que a nossa vida atual neste mundo é uma repetição de outras existências vividas em outro corpo. A alma da pessoa continua reencarnando, esquecendo a vida passada. A reencarnação é um meio de purificação do espírito. A doutrina encontrada no Evangelho sobre o nome de ressurreição. Então, já foge a questão que nos purifica é somente o sangue de Jesus. A questão da doutrina aqui do karma, né? Segundo essa doutrina, as vidas futuras das pessoas são determinadas pela lei do karma, que afirma que os maus atos passados estão relacionados com a vida presente e que as ações atuais das pessoas têm implicações para as vidas futuras. O estado social e físico no qual a pessoa nascerá no futuro é assim determinado, que você for uma pessoa boa, se você plantou coisas boas, você vai colher coisas boas no futuro. Agora que você plantou coisas más no passado, vai colher mal no futuro, né? Estava bom, vai nascer aleijado, vai nascer defeituoso. Então, pessoa que nasceu aqui defeituoso, aleijado, cego, na vida passada cometeu algum erro e está pagando agora na vida futura. É a questão do karma, é a questão do que se planta colhe, né? A questão dessa lei. E as três condições básicas para o homem se salvar no espírito são arrependimento, sofrimento e praticar boas obras, né? São as bases. A refutação. Vamos colocar, a Bíblia jamais faz qualquer referência à palavra reencarnação, tampouco confunde com a palavra ressurreição. Biblicamente, ressurreição, o retorno do espírito ao corpo, né? A reencarnação, segundo o Espiritismo, é a volta do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para eles e que nada tem de comum com o antigo. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27 afirma: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, se o homem tivesse pluralidade de existência, isso implicaria diversidade de morte, o que realmente não ocorre. Uma só vez está determinado ao ser humano morrer, vindo após isso o juízo, né?
Outra questão da refutação também. O Espiritismo ensina a expiação por esforços próprios. Paulo ensina a redenção pelo